Boa noite. Oi, Lilian. Tá sim, Gustavo. Olá, boa noite. Tudo, meu amor. Mandei agora o último, né? Chamando todo mundo para vir. Sim, vamos que vamos. Com certeza. Deixa eu abrir aqui. Deixa. E aí, animada para hoje? Então, ainda não acabou o dia não, ainda tem mais depois, então tem que estar animada, porque o dia acaba tarde. O meu foi sábado. Nossa, eu saí de uma Foi, reunião, entrei em outra. Frenética, frenética. Foi sábado é assim, frenético. é assim mesmo, essa loucura, né? A gente é mil e uma funções, aí fica difícil. Verdade. E você, tá bem? Graças a Deus, a pandemia tá, vamos dizer assim, né, deixando a gente meio que preso dentro de casa, né? Mas a gente vai se virando e se inventando, se reinventando, né? É um momento muito delicado da gente. E assim, o afastamento das pessoas, e você era uma pessoa que sempre tinha contato, então é Não tem, muito pois afastado. é. E assim, a gente consegue. É engraçado, né? Porque a tecnologia facilitou bastante, acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa, mas as pessoas que a gente convivia mais acabou se afastando de certa forma, que a gente sempre se encontrava, reunião, não sei o quê, vamos ali, vamos fazer. E agora a gente acabou ficando um pouco mais afastado, né? É engraçado, né? É verdade. Aí tem as pessoas que estão entrando, Dani do mestrado, teacher, Carlos Simi, Marcelo Leandro, Flávio, Daniel, Boa Daiane, noite, bom Andrews, Snu, Snupivan, Alessandra. E o começar a pessoal tá semana. chegando. Começar a semana com bate-papo e terminando a semana com bate-papo, e assim que a gente vai, né? Vamos. Menina, eu tenho bate-papo até sábado agora, essa Mentira, tua semana. agenda. Fala a verdade que a tua agenda tá lotada, ela tá até o final do mês. Não enrola, Mentira, não. mentira, 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 Fala, quem me. mentira. Eu tento não fazer mais de uma durante o dia, né? Mas É, eu vou ver a hora que vai ter que acontecer isso, né? Então, e a gente vai, né? Vamos vendo o que vai dar, né? sim. Lua, 7 horas, que o Instagram tem uma coisa boa. Se você não Uma termina no hora. horário, ele te Corta. derruba, entendeu? E Exato. eu não Ele é gosto de ficar pontual. mais de uma hora. Ele é altamente britânico, entendeu? Se apresenta, por favor. Então, eu sou Luciana Monteiro Santos Almeida, mas mais conhecida como Lu Monteiro, né? E até o Steve falou, porque eu só conheço o Lu Monteiro. Eu falei, todo mundo. Isso é verdade. O que te levou a trabalhar com a educação? Então, o que que acontece? Eu, na verdade, desde muito cedo, sempre trabalhei, fui envolvida com criança, tá? Quando criança ainda, eu lidei com a primeira casa de acolhimento para crianças com vírus HIV, né? Mulheres e crianças lá em Uhum. Realengo, na Zona Oeste, onde eu morava. Ela foi fundada em 1993 e naquela época ela recebia as mães e as crianças. E assim, eu sempre gostei, sempre saía da escola, almoçava e ia para lá para fazer atividades com ela de casa, alimentação, sempre envolvida com essa situação. Com o passar do tempo, eu me vi na escola normal por opção, tá? Por opção. E assim, sempre foi uma coisa que sempre encheu meus olhos. Não assim, eu tinha duas opções, que uma eu ainda não concluí, mas eu vou concluir, é ser psicóloga. Então, assim, ser professora e a psicologia, né?
E aí, fases da vida, a gente vai indo. Logo que eu comecei o normal, sabia que eu tinha me encontrado ali, né? Apesar de não ter muita habilidade manual, não sou boa de corte e colagem, mas sou muito boa de outras coisas. E assim, a dinâmica da aula, o levar conhecimento, o envolver os alunos, o trazer os alunos. E assim, eu sou um pouco de um modo diferente. Eu não sou muito aquela professora pão de forma, sabe? Eu sou um pouco aquela Sei. questão de diferente. Aquela questão, né? Graças a Deus, eu sou de uma época mais, né, não conseguiria ser aquela coisa tradicional de antigamente. E assim, acho que você é bem igual a mim. A gente não consegue seguir muito, porque as nossas crianças não têm esse padrão, né? Então isso é muito importante. A gente tem que olhar para cada um como um único indivíduo, né? Porque são seres Isso é diferentes, verdade. vêm de realidade diferente, a vida de cada um tem uma bagagem diferente. Como é que eu vou pegar e botar todo mundo num padrão? Então, assim, isso me motivou muito, né? E foi onde eu fui cada vez mais me envolvendo e sou professora há 16 anos na rede de Duque de Caxias, tá? Hoje da sala de recursos, mas assim, ainda acho que falta muito para a nossa educação chegar de qualidade. Entendi. A Cristina falou que também Stephen, você mostra que o compromisso com o horário é também de brasileiro. Sim, eu detesto começar qualquer coisa na minha vida atrasado. Quem me conhece sabe que eu sou Você é muito pontual, correto com o horário. E eu me frustro quando não começa no horário as coisas. Eu já estava com a Lu, assim, oi, isso já há 30 minutos, tá? Sim, Pra a gente gente já entrar estava. às 7. Não, também, A 10 gente já minutos antes estava eu se já estava falando. aqui. Falei, Stefano, o meu dia hoje está lotado, mas meu horário está agendado. Eu vou parar tudo o que eu estou fazendo, pode ter certeza que eu vou estar antes, até porque, na verdade, uma coisa que é importante que a gente tem que ter na nossa, assim, acho que de consciência, né, que a gente está conversando com as pessoas. E elas deixam aquele horáriozinho reservado para estar conversando com a gente. Né? Então a gente tem que ter Isso é respeito, verdade. a gente tem que ter respeito acima de tudo, porque a gente vem anunciando, vem falando, então a gente tem que ter respeito, né, acima de tudo. É. Menina, e como que você chegou na política? Então, como eu te falei, e aí por eu estar na educação, Caxias é um município da Baixada, né, que Uhum. é um município bem precário, eu trabalho no segundo distrito lá dentro, e Qual eu é o segundo comecei. distrito? Porque a gente não conhece qual é o segundo É distrito, tá? enorme, tá? Porque É, Caxias é enorme, mas são assim, 4 distritos. o segundo distrito pega ali Jardim Primavera, pega Bom Retiro, pega Figueira. Eu vou dizer, o bairro é o Bom Retiro, né? Uhum. Mas assim, a gente quando fala, só para vocês terem uma noção, quando a gente fala com as crianças, eles só conhecem a Rua 2. Eles não têm noção nem da prefeitura, que é em Jardim Primavera, que é depois da linha do trem, o que é a realidade. Então, isso é muito complicado. E aí, na verdade, eu tô, vamos botar, eu tenho 16, eu tô há 15 anos nesse bairro, nessa região, né? E eu virei a verdadeira pendente. A pendente por quê? Porque a Luciana era aquela que estava. Eu falo que eu até botei aqui, que a gente tem uma colinha, né? Sabe, que a gente vai botando as informações das instruções. Eu estava sempre captando projetos e coisas para a região, e principalmente passeio, levar essas crianças para fora daquela realidade, mostrar novas oportunidades, buscar projetos para dentro da escola, buscar projetos e parcerias de empresas que tem na região, que acabavam. Hoje a gente é fácil. Hoje a gente é amigo parceiro e o projeto acontece porque a primeira coisa que eles pensam é na nossa escola. Mas até chegar a isso, demorou bastante. E assim, foi de buscar mesmo, de ter que ir atrás. A diretora que estava na gestão tem que comprar a ideia, ela vê a diferença, incluir a sociedade, incluir os pais, fazer projeto com os pais de artesanato, com profissionalização, com alguma coisa que atendesse às necessidades daquela comunidade. E principalmente porque eu lido com crianças especiais, tanto aqui no Rio quanto lá. E a gente sabe que a realidade da educação especial e da inclusão no Brasil
ela é uma realidade muito grande na fala, mas na prática não funciona muito bem. Não só na educação, tá? No dia a dia mesmo. Então, assim, a necessidade de atendimento, de apoio multidisciplinar é muito difícil. A gente procura dar meios e caminhos e tem que estar ajudando ali, ajudando aqui. Isso acontece naturalmente. Vou te falar que tu tá em casa e alguém te liga pedindo alguma coisa às vezes é informação, é conhecimento. E você se vê um agente político, né? Uhum. Você se vê um agente político. E você começa a estar fazendo esse processo de transformação naquela região, naquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a estar junto com você e estar lutando, e aí você se vê um político, porque na verdade você começa a lutar por causas, né, que fazem a diferença, não só para aquele local, mas vai fazer diferença para muito mais gente, né? E Entendi. aí faz com que a gente sabe da realidade do chão da escola. E a gente não aguenta quando a gente escuta certas coisas, que na verdade foi o que te motivou hoje, assim como já motiva há bastante tempo, a querer mudar as coisas. Isso é a mesma motivação minha, é a motivação tua. Você escuta as coisas que você fala assim, peraí, você tá aqui? Você não sabe de nada, como é que você tá falando? Isso aqui não vai chegar aqui. Filho, essa realidade aqui é diferente, acorda. E isso te motivou. A lei, assim de vez em quando, ela não conecta a realidade, né? Ela não respeita as realidades, né? A gente sempre fala do chão da escola, né? Eu lembro muito quando eu entrei em Nova Iguaçu na minha primeira matrícula e quando eu entrei no Clóvis Monteiro depois, quando eu cheguei na Chile à noite. Então, cada escola foi uma realidade, em cada lugar que eu passei foi uma realidade, principalmente no âmbito público. Porque tem escola que consegue ter o porteiro, o inspetor, tem escola que não consegue. Por exemplo, na minha atual, a gente tinha ainda o acompanhante, mas eu não tenho a sala de recurso. Não passei por escola aqui na capital com sala de recurso. Eu sei que tem uma na Metro 6, se eu não me engano, e uma na Metro 3, que eu não sei qual é, porque também não divulgam muito, né? Até posso estar falando besteira de não divulgar, mas que eu saiba da realidade, não conheço assim de nome. Da Metro 6 eu sei. Inclusive onde que é o Brigadeiro Schwartz. Entendeu? Ali na Taquara. Mas o daqui da região do norte, né, que a gente pega aqui a Metropolitana 3, eu não faço ideia. Mas a minha questão Isso já é mais uma característica aluno do município. Eu recebo e aí, o que aluno você faz? Aí eu preparo os professores que se veem totalmente desesperados, porque eles não sabem, porque tem uma lei que reduz a quantidade de alunos, né? Por exemplo, se minha sala ela lota 40, um aluno com necessidade especial, a turma já cairia menos 10 alunos, entendeu? E não é a realidade. Isso não acontece. Lá era 2 por 1. Não, lá em Caxias, aqui também era algo assim, mas era 2 por 1, agora é 1 por 1. Tira um, entrou um, diminui um, entendeu? Só que a questão não é só entrar. A questão é dar condições, porque na verdade a gente tem que dar condições para eles terem a igualdade dentro da sala. E aí, na verdade, quando eu falo, não vou falar só de Caxias, tá? Eu vou falar em geral, tanto da escola pública quanto da particular, que é onde também me levou, me motivou, porque, na verdade, a minha filha não tem deficiência, tá? Mas a minha filha tem uma necessidade, a qual eu sou hiperativa, a minha filha também é hiperativa, só que o hiperativismo dela tem um déficit de atenção incluído. Então, é com uma comorbidade, é com mais alguma coisa que dificulta essa aprendizagem dela. E aí, o que acontece? Em escola particular mesmo, você tem direito a estar incluído, mas a escola, ela quer questionar muitas das vezes, e na verdade, a gente tem que ter conhecimento da lei. É direito, e a inclusão ela tem que acontecer e tem que dar as condições, não é só incluir, é dar as condições para aquela criança que está incluída ter atendimento de qualidade, né? E assim, eu falo com propriedade, como você mesmo falou, a gente não sabe os locais, mas eu fico pensando assim, porque aí eu tenho crianças aqui do Rio, que a mãe mora na Mangueira,
a criança estuda ali perto, porque a escola, a educação tem que ser próximo. Até aí tudo bem. Isso. Mas para fisioterapia, ela vinha para a ilha de uma psicóloga. Ela vai para Fono, na Tijuca, ela vai para uma questão de... Me fugiu a palavra agora, mas é fisioterapia motora, desenvolvimento, essas coisas assim. Ela vai para... Como é que ela vai... Isso com uma criança especial, com dificuldades motoras. Então, isso faz com que a gente esteja entrando, porque a criança foi incluída na escola, mas ela só se desenvolve se ela tiver toda uma base por trás. E a gente sabe que esse atendimento tem que ser conjunto. Quando você recebe essa criança, você não adianta receber essa criança dentro da sua escola com um laudo. O laudo não resolve nada dentro da escola. Ela tem que ter um acompanhamento. O laudo, de vez em quando o professor recebe ou sabe, ele já está aprovado. Então, assim, aí, de repente, como eu fui coordenador, a mãe chegava na minha sala cobrando, porque tem toda uma avaliação diferente, né? E aí, a avaliação ela tem que ser no nível da necessidade do aluno, né? E aí era um desespero, porque convencer o professor, eu vou ver, são muitas provas. Eu lembro que eu cheguei a colocar para os professores assim, turma tal, 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 eu tenho essa necessidade. Tem que ter a prova adaptada. É um direito, aí eu já tinha colocado a lei, eu tinha que fazer essas coisas, os professores sentirem, entendeu? Que era uma legislação legal. Muitas vezes, um ou outro pediu o laudo, né, para ler, né? E aí a gente chegou a mostrar, né, mas eu não... Aí teve um só, até hoje, que contestou o laudo de um aluno, e a gente, infelizmente, falou com o professor. O professor, senhor é médico, porque, né, você é professor, né, tá lá o teu currículo, a gente vê, vai na pasta, tem as pós, tem as outras graduações, nenhuma era a medicina dele. Então a gente ficava assim, para contestar um laudo que está carimbado com o CRM do médico e tudo, vários exames, entendeu? Comprovatórios que tinha. Mas, então, Stephanie, assim, mesmo que o laudo geralmente vem com CID, né? Número. Mesmo isso, que o laudo, E aí já começa por aí, porque o cara, ele estudou para ser professor e ele não entende, né? Mas mesmo que o CID venha descrevendo, tá? A questão maior até para uma criança que tem déficit de atenção, que é uma necessidade, não é uma deficiência, tem várias dificuldades, porque assim, a gente tem que entender como ela aprende, cada uma aprende de uma forma. Imagina para uma deficiência. Imagina o professor trabalhar e fazer diferentes formas. Ele tem que fazer adaptado. Ele pode fazer adaptado, mas aquela criança tem qual é a deficiência dela? E aí, na verdade, está no laudo. Ele vai... Se é visão, se é motora, qual é a deficiência? Como é a motora dele? Então, assim, tem que ter um preparo, tem que ter um atendimento multidisciplinar, tem que ter uma parceria, tem que ter uma troca. Não tem como se dizer que vamos incluir, até mesmo porque hoje a gente escuta inclusão e diz que ela está acontecendo, mas eu só escuto em duas áreas. É fila e é no trabalho porque é obrigatório. Né? Na realidade, na rua... Aqui, por exemplo, eu fico olhando as escolas municipais daqui da capital... Eu vejo que a maioria tem salas de recurso, ou tem uma escola que é polo e pega aquela região toda. Aquele aluno ele vai ser promovido ao longo do tempo, lógico, né? Até o momento que ele entra num colégio estadual. E no estado não tem essa equiparação. Então, praticamente, o que eu recebi muito foi alunos da primeira série, que a mãe ou o pai, né? Geralmente são as mães que vão, os pais quase não vão, né, a mãe, e aí elas ficam assim, Steph, o que eu faço? E conversa. Eu lembro que eu recebi alunos com CID na escola, e eu perdi um. Ele desistiu de estudar, ele chegou para a mãe dele, falou que ele se sentia burro, porque todo mundo aprendia, ele não, e ele já estava com 18 anos na primeira série, e aí... foi muito difícil.
né? Até que a mãe decidiu respeitar o filho, né? Já viu que ele subiu até onde deu, né? E eu conversando, os professores entendendo. Nesse em especial, eu tive uma boa colaboração. Eu tive até a colaboração da turma, entendeu? Porque o som incomodava ele. Então, assim, gritar perto dele, nem pensar, não podia. Então, e mesmo assim, foi o único que eu perdi, né? E isso me deixou muito chateado, sabe? E não consegui mais pegar. Eu tenho contato da mãe, a mãe fala, agradece, mas nem ela conseguiu, nem o psicopedagogo, entendeu? Ele mesmo decidiu por ele, não vou mais, entendeu? E é uma Sim. realidade meio triste, sabe? Tem uma pergunta para você, Lu. O déficit de atenção, você disse que é uma necessidade. O autismo também é uma necessidade? O autismo, ele no caso é neurológico, né? Então, como é assim, o autismo a gente é uma neurotipologia. A gente fala que é uma caixinha, né? Porque ele tem níveis, ele tem, vamos botar leve, moderado e autismo severo. E o que a gente busca trabalhar, na verdade, primeiro é a socialização. Porque quando a gente consegue trabalhar a socialização dessa criança com autismo, a gente acaba, às vezes, conseguindo entrar no universo dela, tá? E que é uma outra dificuldade. Como trabalhar a socialização e como trabalhar as potencialidades dessa criança. Porque é onde é o importante. Que aí, na verdade, é onde que eu acho que a escola tem uma questão assim que a gente até vai conversar sobre, mas assim, qual o objetivo da escola? É formar cidadãos, né, conscientes e responsáveis. E aí, quando a gente inclui, a gente não tem um manual do filho, seja ele normal, né, normal, que eu abri aqui, o normal, ou seja ele especial. A gente não tem um padrão. A gente não vem, o filho nasceu, vem aquilo. E aí a gente não vem, meu filho tem. E a gente tem que ir descobrindo isso normalmente. Só que quando a criança ela tem uma deficiência ou uma necessidade, o que é importante ser observado é assim, o pai tem que ter sempre o cuidado das potencialidades, ter um olhar diferenciado para o que ele pode se desenvolver, tá? Porque é até uma questão assim, a gente tem muito isso, como ele mesmo perguntou, se a gente for falar em inclusão, ainda é um processo complicado, porque se eu for incluir essas crianças, porque eu faço parte de algumas coisas, né? E alguma dessas coisas é incluir essas pessoas, como eu posso dizer, não é em mercado de trabalho, mas é ver, encaixar oportunidades. É ver onde a criança melhor se enquadra, desenvolver. E aí tem uma criança melhor em esporte. Lu, congelou. Melhor de acordo com as suas habilidades, né? E é muito importante a gente enxergar que a criança, toda ela tem alguma habilidade, a gente precisa desenvolver aquela habilidade. E quando está na escola, principalmente, né, é onde o professor deve pegar a potencialidade da criança e elevar, porque muitas das vezes o indivíduo ele sente um fracasso porque ele nunca é enxergado a potencialidade dele. Você fala isso do ensino fundamental 2, eu falo isso do ensino fundamental 1. É uma criança pequena, né, que na verdade ela repete, e ela chega ao ponto, né, repete. Primeiro ano passa, segundo ano passa, terceiro ano passa. Quarto ano, terceiro para o quarto ano reprova. Não passará. Não passará. Até e aí porque fica o ciclo da alfabetização são 3 anos, né? E aí fica naquele ciclo, né? Se tem um laudo, não, aprova. Se tem uma necessidade, mas a família não viu, não tem. Porque assim, já aconteceu comigo. Eu já aconteci de ter uma aluna que ela entrou na escola com 7 anos, tá? E quando eu peguei ela tinha 14. E ela estava na escola repetindo esse tempo todo. Falei, não, isso não tem como, gente. Pelo amor de Deus. Essa criança tem alguma coisa especial. E assim, a mãe tinha difícil de aceitação, tá? Não aceitava muito fácil, porque não é fácil de aceitar.
eu comecei a procurar as potencialidades da criança, a gente começou a trabalhar e conversar, e eu comecei o agente político, tá? Eu comecei a mostrar as questões que ali envolviam, a situação também que ela precisava das terapias, ela precisava do apoio para evoluir, se deixasse do jeito que está, não ia evoluir, a socialização era importante, e ela precisava, não podia esconder aquilo ali, ela tinha que falar que tinha uma necessidade diferente, a filha dela, na verdade, era esquizofrênica, né? E assim, é o que você tem que... E era com um grau elevado, tá? A criança chegava a ficar, às vezes, de costas para a sala de aula e ninguém nunca tinha feito um grande relato sobre isso, tá? E o que eu te falo, assim, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba deixando com que essa criança não tenha potencialidade nenhuma. E essa inclusão, ela é para isso, para alguém além dos pais estarem ajudando a esse desenvolvimento. Porque às vezes a criança, principalmente as nossas, né, da Baixada, ela sai de casa para a escola. O pai não levou a pediatra, o pai dificilmente teve acompanhamento. Então é muito importante e é fundamental, né? E assim, a questão do tio é um desenvolvimento que a gente precisa estimular. O pai precisa estar buscando a potencialidade, elevando, acompanhando com medicação, acompanhando de acordo com a questão social. Eu falo muito, Lu, que primeiro o pai tem que aceitar. Sim. Entende? Sim. É o principal que eu vejo, é o pai aceitar, a mãe entender, entendeu? Isso falta. Depois que isso é aceitado dentro da família, aí eu acho que a criança fica com mais apoio. Entendeu? Porque todas que eu recebi na minha escola, mas eu só recebo crianças já no ensino médio, não pego lá na base. Mas assim, todos têm aparato com família, sabe? E é muito legal. Porque, assim, quando eu falo, o meu caso é mais de base. O teu, como você me falou, geralmente são as crianças do próprio Rio que tiveram uma estrutura e hoje é diferente, até na minha situação. Mas a gente tem que enxergar que ainda não é o ideal. E assim, o desenvolvimento dessa criança não tem um manual, então o pai precisa estar debulhando de como receber, saber informações. Eu tenho crianças que o médico chega e fala assim, olha, seu filho não vai ser um vegetal, ele não vai ser nada, ele nasceu assim, teve falta de oxigenação e vai ficar assim para sempre. E aí eu tenho exemplos de crianças que não ficaram assim para sempre. Eu tenho depoimento guardado comigo de uma mãezinha que falou, entendeu? E assim, eu nunca vou esquecer, porque na verdade a gente consegue, é uma luta, porque infelizmente a gente não tem um local que faça atendimento todo. A gente aqui na ilha até tem um local que faz atendimento, mas é particular. Mas público é muito difícil de você achar um atendimento multidisciplinar completo. Tá? Quando eu falo um atendimento multidisciplinar completo, não só a saúde, não são só, é todo ele. E aí, o que acontece? Quando você recebe, como você me falou, vem geralmente oriundo da escola municipal, ele já vem com... Mas quem acompanha depois? Quem faz o papel do professor de sala de recursos? Quem vai estar dando apoio? Então, é muito difícil. É muito mais fácil... eu estava lendo, tá andando aqui, rolando, e eu estava lendo aqui. A Marieda, né? Ela falou que é mais fácil quando a criança tem apoio da família, né? Sim, sempre vai ser. Mas é muito difícil também, você chega, deseja seu filho, né? E você recebe, e aí o médico já te frustra de início. Ó, ele não vai. Entendeu? E assim, o autismo é uma questão também muito, porque assim, vai depender muito de como você vai trabalhar e daquela criança, de como é o acompanhamento, de como é o especialista. Às vezes ele não rendeu nada com uma fono, mas ele vai render com uma outra fono. Cara, o que é diferente dessa fono para outra? A empatia, o jeito de lidar. Então, isso é muito complicado, porque na verdade, assim, é todo um processo, né? E aí te faz o quê? Você repensar o seguinte, que as escolas precisam ter isso. A realidade nossa de escola, ela não tem.
Por mais que se tenha uma equipe disciplinar, por mais que ela não tem um atendimento voltado, ela não tem que ser paternalista, não é? Mas eu acho que a escola de qualidade, ela tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, uma interação que seja com o posto de saúde, ela tem que saber do desenvolvimento, ela tem que saber se a criança está tomando a medicação, ela tem que ter esse conhecimento. Porque quando chega para você, como você mesmo falou, o cara ele vai ter o laudo, mas se ele não entender o que o laudo, ele pode vir aqui, ó, eu tô aqui para você, vou abrir para, eu sei o que é o CID, tá bom, mas e aí o que eu faço com isso? Não, e detalhe, né? quando ele chega assim, para mim... O que é muito importante, que a gente tem que ter, é chegar. Fala. Quando ele chega para mim, ele ainda tipo assim, acabou a clínica da família para esse meu aluno, entende? Porque ele já mudou a esfera. Ele sai do município e vai para o estado. E a clínica da família atende a prefeitura. Ela não atende os colégios estaduais. Elas não têm obrigação, entendeu? E aí eu direciono para onde? Aí liga, sabe? Começa a pedir favor, a ligar para a clínica da família perto, para ver se consegue o atendimento. Que eu falo, que a gente tenta. É o tenta, né? E é muito chato. Tem alguém falando, Fábio, quando há é difícil acesso, geralmente na capital. Aqui em Magé, as mães de criança com espectro autista só têm atendimento de especialidade acessível à necessidade em Caxias. Só que eu vou falar para ele uma coisa, que tipo assim, concordo com ele plenamente, Caxias evoluiu muito com isso. Mas eu vou te falar, ano passado eu tinha um número de crianças muito grande que não tinham laudo. E assim, a saúde, e aí na verdade a saúde melhorou bastante. Hoje a maioria tem laudo, tá? Mas isso tem que ser todo sempre, não tem que ser por governo, não tem que, isso tem que ser, a inclusão ela tem que ser constante. Não pode ser porque é uma plataforma política, ela é constante. Temos é uma coisa assim, vitalícia, tem que ser para sempre. Não dá para se mudar, essa época tá boa porque é X, essa época tá ruim porque é Y. Tá? Porque hoje a gente tem, as minhas crianças estão tendo acompanhamento, graças a Deus, mas foi um pede-pede, porque fazer exame no Rio de Janeiro é complicado, né? Então sair da Baixada era difícil, muitas das vezes para ele, hoje a gente até consegue ter dentro do município mesmo. Aqui no Rio, eu te falo, é bem difícil fazer tomografia, fazer alguns exames, é bem difícil na rede pública, tá? Vai todo mundo para o centro do Rio, assim mesmo, com contraste para criança, geralmente tem que ser com contraste. Não é tão fácil, porque contraste para criança tem que dopar ela, né? Tem que anestesia geral, e aí, na verdade, é um pouco mais complicado. Então, assim, é uma situação a qual a gente tem muita necessidade, e a gente tem muita gente brigando, mas a gente tem que se unir e brigar por uma coisa que seja constante, né? É o que eu te falei. E ajudar, e fazer com que, assim, sejam enxergadas potencialidades, seja feito projetos que desenvolvam essa criança, porque essa criança vai virar um adulto, e esse adulto precisa ter uma formação, precisa ter uma profissionalização, precisa ter uma inclusão no mercado, essa inclusão no mercado precisa ser valorizada, porque muitas das vezes, por causa de lei, tem as cotas, mas o cara lá, ele desenvolve 20 anos dentro de uma empresa e continua sendo auxiliar administrativo, apesar dele realizar um excelente trabalho, porque ele é cotista. Então, tem um universo enorme. É um universo enorme. Se eu for falar sobre esse assunto com você, com certeza a gente vai... Porque, assim, tem muita coisa que falta. Tem a valorização desse profissional. É um cara que se sente frustrado muitas das vezes. Eu tenho amigos que, assim, tem aqui atrás de mim, meu marido é para-atleta. Ele é atleta paralímpico, tá? Ele é PCD, ele tem uma necessidade especial e ele teve um bom desenvolvimento, graças a Deus, né? 15 cirurgias. E, assim, teve condição, plano de saúde para isso. Mas no Brasil a gente sabe que é difícil. Se não tem plano de saúde... Quantas cirurgias ele fez? 15. A última 15. Agora ele tem sequela de poliomielite nos membros inferiores. Pois é, ele tem sequela de poliomielite nos membros inferiores. E a última deixou o pé dele completamente... Fez uma artrodese e deixou o pé dele completamente... Só que, assim, o meu marido é exceção. A gente vê, né, que ele é onde a gente quer chegar, onde a gente tem um projeto de chegar. E as pessoas não podem ser exceção.
elas têm que todas terem essa condição, todas têm que ter esse incentivo, todas têm que ter esse desenvolvimento. E, principalmente, todas têm que ter uma oportunidade, mas não é porque eles têm que estar lá na empresa. Porque ele é um excelente profissional, muitas das vezes. Mas como ele é cotista, não é uma política que, assim, o cotista ele, se eu aumentar ele de cargo, quando eu demitir ele, eu tenho que achar com alguém com cargo igual. E por eu ter que achar alguém com cargo igual, dificulta por quê? Porque se eu botar ele lá como gerente da parada, eu depois vou ter que pegar um outro PCD gerente da parada. Não leva o histórico daquele cara de 10 anos lá que ele construiu, veio crescendo de baixo para cima para se tornar o gerente. Entendi. E aí a lei tem essas questões, entendeu? Então, assim, às vezes eles não evoluem, eles se desmotivam. A gente conhece essas questões. A gente também conhece projetos maravilhosos que acabam comprando, que acabam abrigando essas pessoas e estando agente social, agente de divulgação. São as pessoas que têm deficiência intelectual e dificuldade, e aí desenvolvem projetos esportivos. Só que tudo isso é muito restrito. A gente tem poucos clubes. A gente, na verdade, no Rio, a gente só tem 2 clubes que fazem esse o Tijuca e o Vasco. Porque o Vasco deixou de fazer com a pandemia. Não, o Vasco, depois de 14 anos com um projeto de inclusão paralímpica, deixou de fazer. Pois é. Mentira. Verdade. Gente. E assim, o Vasco tinha a equipe de vôlei sentado. Era a única equipe do Rio de Janeiro. Sim, o Vasco, eu lembro. Você sabe bem que você é da área de esporte, então você sabe. O Vasco era o maior no Rio de Janeiro em relação à inclusão. E como você mesmo falou, o Vasco tinha o time de vôlei sentado, o Vasco tinha o futebol, o Vasco tinha a natação, o Vasco tinha... E isso motivava, porque na verdade, você às vezes fica pensando, o que meu filho vai ser? Cara, não, meu filho tem deficiência intelectual. É meio complicado. Porque, na verdade, assim, você fica pensando, você consegue desenvolver a habilidade dele? Beleza, mas se você não consegue, você fica... Toda mãe pensa o que no futuro do meu filho. O Fábio está falando que o irmão dele participava do projeto do Vasco Futset. O meu não subiu aqui, parou. Então, e aí esse projeto... esse projeto foi paralisado porque, infelizmente, por questões da presidência, ele aproveitou-se a pandemia para demitir. Mas eu não vou discutir nem nesse assunto, que deixa para uma próxima live. Mas você mesmo sabe a importância do esporte dentro para essas crianças, dos projetos para essas crianças. O esporte, ele constrói muito, né? Eu vejo, de vez em quando, eu vejo o pessoal lá no Tijuca, que pega o pessoal da Zona Norte ali, né, no entorno. Aí tu tem Macaco, tem Salgueiro, de vez em quando tem muita gente daqui da Zona Norte, Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, o pessoal da Baixada. Aí você tem o Fluminense também que pega. O Botafogo faz uma peneira ali, né? O Botafogo, para quem não sabe, a sede do voleibol é perto do Rio Sul. E o Flamengo na Gávea, né? Que pega o pessoal da Rocinha ali, né? Uhum. E geralmente quando eu entro, né, vejo o pessoal mirim, infantil, são pessoal da favela, entendeu? São alunos, né, de origem muito humilde, né? Um deles é um jogador excelente hoje em dia, que é o Isaac, né? Que ele era de Niterói, né? E hoje ele é do Sada Cruzeiro, representa o Brasil fora, né? Então esse garoto eu vi em mirim, eu vi pequenininho, entendeu? Mas ele é um de um monte de meninos, né? Ele é exceção, só que foi dada a oportunidade, ele pegou, ele também tem mais de quase 2 metros de altura, é diferente, né? Para o voleibol, a necessidade de ser alto, e o baixinho, né? E que não vai, né? Mas aí o esporte, é o que eu vejo, ele constrói, e a gente é muito deficiente nessa parte também. Não só são várias coisas que a gente não laça, né, na capital. Né? Por exemplo, a Ilha do Governador mesmo não tem esses projetos. O que eu sei que na ilha tem é um projeto na praia de futebol americano, e que eles jogam na praia de Botafogo. Vou te falar, sabe qual é o absurdo? Sabe qual é o absurdo do absurdo? A ilha tem o GEL. O GEL é um ginásio experimental olímpico.
tá? Que a criança tem o Fundamental 2. Olha o absurdo. Ela passa 4 anos lá, tá? Que é meu sonho de consumo, porque assim, é o que eu falo, eu peço. Eu já pedi muito sobre isso. Se alguém estiver escutando aí, por favor, ajude. Aí a criança passa 4 anos lá e ela escolhe 2 modalidades para seguir. E, na verdade, ela praticamente se forma naquela modalidade, porque são modalidades olímpicas e ela passa 4 anos lá. Eu escolhi fazer o vôlei. Ela vai passar se especializando no vôlei durante 4 anos. E vai competir com jogos infantis, com outras escolas, ela vai ganhar troféu, ela vai ganhar medalha, ela vai se sentir top. Acabou o 9º ano? Acabou aquilo tudo, porque nenhum clube, tá? Nem os clubes da ilha, porque eu já conversei, eu já tentei, entendeu? Ninguém apega, ninguém compra essa ideia. Vamos pegar essa galera e vamos fazer. Vamos pegar e não deixar, porque na verdade o GEL, ele é na Ribeira. E ele atende toda a ilha. E tem criança que vem da Maré, de outros bairros próximos à ilha, que vem estudar aqui. E ele tira essas crianças da violência, porque a escola é integral, de certa forma, as crianças estão ali o dia inteiro. Não é integral de qualidade, que eu falo, porque é até 3h30. Esse integral é meio roubado, aí estão roubando horas, né? É horário estendido. Né? Vamos falar praticamente horário estendido, porque integral não é. Você tem mais... esticar até 3 horas, 2h30 da tarde. Qual é o pai que consegue pegar a criança 2h30 da tarde? Qual é a mãe que está em casa? Pois é. Entendeu? A gente está no setor público. Então, a pessoa não vai sair do trabalho. Olha só, vou lá pegar minha filha e daqui a pouco eu volto, tá? Não vai fazer isso, gente. Isso daí é piada, né? Tem uma pergunta, mas a escola tem material e dá estrutura para isso? Uma pergunta para tu, Lu. Lá do GEL. E das crianças competirem? Tá, aí eu vou falar. Até há pouco tempo atrás, tinha uma estrutura um pouco melhor, tá? Mas a estrutura em relação à questão de treinamento, professores especializados para cada área, para cada modalidade tem. O que deixou a desejar, e que na verdade foi a questão do transporte. Mas isso a gente se virou nos 30, né? Porque o que acontece? O transporte, ele não tipo assim, só podia ser um transporte do município. O município só ia ceder um para cada modalidade. Você que sabe, trabalha com esporte sabe. O vôlei você não joga só uma vez. Você jogou, você foi campeão daquela ali, você volta para fazer. Então, assim, teve essas dificuldades. Mas essas dificuldades, assim, a gente conseguiu com a empresa aqui perto sanar, e a empresa nos cedeu para tudo quanto foi. Quem foi que perguntou? A Cristina. Esse projeto da prefeitura, ele começou muito bem, né? Só que o que acontece? Entra outro prefeito e muda a cara da prefeitura, entendeu? Então, em 4 anos, a gente não tem a continuidade da política, entendeu? Pública. Por exemplo, o GEL, ele começou de um formato e hoje ele é de outro formato, tanto é que ele não se chama mais GEL na prefeitura atual, até porque a Dani que tá, Teacher Dani, que você está aí, ela trabalha nesse ginásio da ilha. Ela falava para mim, Stephen, eu tenho 4 tempos de inglês. Hoje ela tem 2. A gente estava conversando ainda na semana passada, ela falando do sucateamento. Por quê? Sim. Por causa do horário. Eles diminuíram o horário. Foi para 3h30. Exatamente. Aí entendeu? Você para então, e fala assim, muitas atividades que tinham até 4h30 e 5, ia até mais tarde, acabou. E de um ano para o outro, no estalar de dedos. E aí, voltando a falar em política, é o que eu acho que tinha que ter. O cara, para se candidatar, ele tinha que ter um projeto, porque aí a gente tem esse projeto montado, que não acabasse com o que já foi construído. Porque foi dinheiro nosso. E esse projeto tinha que englobar e melhorar aquilo que foi bom. Até porque o que já foi feito, o que deu certo, continua. O que deu errado, refaz. Sim. Entendeu? Mas o problema é levar o nome do outro, né? As pessoas têm muito problema com os nomes, né? Eu lembro do CIEP, né?
O CIEP que leva o nome do Brizola, né? E tentaram acabar com ele diversas vezes. E nunca vão conseguir. Né? Porque eu dei aula em diversos CIEPs brizolões, entendeu? E eu adoro. Acho que é uma estrutura excelente de escola. Tu pisa, dá um grito, uau, eco, entendeu? Eu que sou professor, falo, eu sou muito esporrento dando aula, né? E o CIEP tem essa mágica, né? Que a escola, de vez em quando, não tem, entendeu? E eu lembro que quando eu era pequeno, né, já falando do sucateamento, olha como que política é ruim, de vez em quando, né? Sobre um projeto que deu certo. O CIEP começou de um jeito no Estado, com o Brizola, e depois ele foi destruído, ao ponto de 1999, quando eu fiquei em recuperação em português, e nessa época não existia dependência na minha escola, a minha mãe me falou, tá vendo esse brizolão aqui? É onde você vai estudar se você reprovar. Porque na época o brizolão já era pichado politicamente. Só estudava em brizolão quem era burro. Isso em 1999, 98. Entendeu? Porque já estava sucateado. Entendeu? E começou um projeto top. Uma ideia maravilhosa. Todo mundo queria estudar lá. Sim, deteriorada. Entendeu? E foi corroendo. Foi corroendo. E é justamente quando a gente vê vários projetos começam muito bem, muito inchados, com uma verba maravilhosa, e depois você vê a desidratação. Porque as pessoas vão trocando. Né? Os políticos vão saindo, entra um outro, agora eu vou fazer assim. Né? E aí troca de uma maneira mas esquece que o nosso dinheiro é o nosso dinheiro que está ali, né? E na verdade, é dinheiro, exatamente. E é onde a gente precisa cobrar e acordar. Lu, você foi uma live que eu planejei uma coisa e fomos para outra. Pois é. Mas vamos voltar. Que não tinha nada a ver hoje, olha. Mas foi muito válido. Eu tinha que ter mudado o nome da live hoje. Hoje nós tivemos bate-papos de educação e projetos que deram certo. Projetos que deram certo. Projetos que deram certo. A gente vai ter que estudar. Porque, olha, hoje eu ia falar, gente, sem mentira, empoderamento da mulher na política. E a gente foi para educação especial. Porque é muito, assim, a pessoa é muito ampla, tá? E aí, na verdade, essa questão política é porque, na verdade, como eu te falei, sou um agente político. A gente tem que ter essa consciência. Somos todos nós agente político. E a gente precisa vestir a roupa e vestir a camisa mesmo, vestir a roupa e falar assim, não, eu sou uma pessoa política, eu preciso botar minha opinião, eu preciso expor. E é onde vou voltar um pouco para a questão, foi onde acabou me levando à política, porque eu falei assim, não, eu quero lutar por isso, eu quero buscar realmente a melhoria, não só planejar, não só ter o objetivo. Mas como é que eu posso? Eu preciso fiscalizar, eu preciso estar ali, eu preciso ver por que isso não está funcionando. Porque é impossível que aquilo ali, como você me falou, que era maravilhoso, de repente, do nada, desandou e se tornou um projeto catastrófico, mas até hoje se fala neles, nos brizolões, com aquela ideia do passado. Então, foi-se bom. Hoje até menos. Hoje até conseguem menos, porque aqui, pelo menos na capital, eles pegaram bastante. Stephen não deixou de ser. Uma mulher expondo sua opinião política e mostrando que entende sobre... isso é verdade, Fábio. Isso é verdade, mas a nossa live era outra coisa. Era muito diferente o assunto. Entendeu? Eu vou remarcar a live de empoderamento da mulher. Aí eu vou tirar a palavra educação. É porque eu falo muito e você fala muito. Aí esse é o problema. Não, eu vou tirar a palavra educação. Entendeu? Eu vou colocar o empoderamento da mulher na política. Pronto. Entendeu? Daí a gente não fala da educação, a gente já cai direto na política do empoderamento da mulher, né? Porque essa era a live de hoje. E isso é importante. Esse assunto, né, dos alunos especiais, né, eu não tinha, gente, eu esqueci que a Lu trabalhava. É um assunto que ela trabalha, né, e eu recebo na escola. Então, assim, casou muito bem. Lu, infelizmente, a gente já vai estar quase 1 hora. Eu não confio no Instagram. Então, a gente vai dar as últimas palavras. Eu queria te agradecer. Vou remarcar para setembro, porque você já falou que agosto está lotado.
Eu não queria falar, mas está. Eu só tenho a partir, eu acho que do dia 6. Fabinho tá comigo no sábado, entende? Que ele tá aí falando o tempo todo, mas Fabinho tá comigo no sábado. Pois é. Entendeu? Dia que eu não fazia live. Mônica, um beijo, boa noite. Boa noite. Mas assim, eu queria te agradecer muito. A todos que não pude agradecer, que deram boa noite aí, boa noite, né? Te agradeço. Vamos remarcar uma para justamente falar da política na mulher, né? Que é um assunto importante, que as mulheres também têm que ter essa consciência política, elas são agentes políticos, elas são seres políticos. Agora está reverberando, né? Ainda ia trazer isso para a live, para criança de 10 anos, né? Que está sendo um bafafá, né? Que a menina foi, né, para o hospital e aí denunciaram, as pessoas foram lá, né? E aí ninguém falou nada, sabe? Um beijo, Mônica. Manda um beijo para a Lúcia Cabral, daí do Complexo, daí do CAP, tá? Luciana, finaliza. Tá? Eu peço desculpas porque eu falo muito e, na verdade, você falou, vamos conversando, vamos natural e vai destrinchar, afinal de contas, mulheres falam demais, né? Mas eu acho que é importante a gente ter essa questão, porque assim, são consciências políticas também que a gente vai passando. E essas consciências foram que eu fui passando para os meus pais, para os meus alunos, para eles estarem, porque assim, a gente precisa dar um empoderamento para a nossa sociedade. Então, eu agradeço muito. Tá? Eu agradeço muito pelo convite, pela conversa. Eu espero que realmente a gente possa focar no assunto na próxima vez, mas eu acho que também foi muito importante a gente trazer esse assunto à tona. Tá? Agradeço muito a oportunidade e a gente está sempre junto, Steve. Sempre que você precisar, a gente está. Eu já te mando. Stephen é aqui. Entende? Porque falar Stephen no meio de uma escola, no meio do Complexo do Alemão, meu amor, é muito difícil. Eles falam Stephanie, aí eu olho assim, aí eu falo Stephen. Não sabe falar meu nome? Professor, pronto, resolve. Entendeu? O que mãe de aluno já me chamou seu Stephanie. E aí o filho, Stephen, mãe. Tem muitas mães aí. E tem gente que fica assim, poxa, ele fica chateado. Olha, eu ficava muito, porque eu não gosto de errar os nomes, mas meu nome é muito difícil para falar. Os dois, né? Não podia ser um, não, tem que ser os dois, né? Aí dificulta. É os dois, entendeu? É Stephen Bigler. Aí a pessoa, como é que é? Aí, meu Deus, me alfabetizar foi uma desgraça. Tia Nélia que sabe. Que foi minha professora em Nova Iguaçu, lá no IESA, coitada. Mas, ó, Lu, um grande beijo. Vamos reagendar, tá bom? Foi um prazer estar com você. Uma boa noite para todos. Andy, Mônica, Costa Bio. Obrigada a todos pela participação aí. Vamos conversar sempre que precisar, tá bom? Com certeza. Um beijo grande, hein, Lu? Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. E amanhã nós temos também outra live, hein? Se liguem.